Você sabe que existem momentos nessa vida que valem a pena serem fotografados em nossa memória para a gente se lembrar lá no céu. Durante 4 anos nesse colégio, todos os momentos que eu mais fotografei em minhas lembranças para nunca mais esquecer, sempre incluem os momentos finais de uma semana de oração. Semana de oração traz junto consigo muita emoção, pedidos, lutas, alguns namoros que começam, alguns que terminam. E a certeza de que numa semana de oração, todos os alunos de alguma forma saem diferentes. Ou você sai mais próximo de Deus, ou você de alguma forma acaba saindo mais distante de Deus. Ninguém termina uma semana de oração do mesmo jeito que começou. Mas dentro de uma semana de oração, que já é inesquecível, se há um momento que a gente nunca se esquece mesmo, é o momento da Santa Ceia. E amado jovem, e quando eu falo jovem, incluo pessoas de 0 a 120 anos aqui dentro. Todos nós somos jovens. Eu peço a você que nesses próximos momentos, deixe o Espírito Santo te levar aonde Deus quer nos levar através deste momento sagrado de reconciliação com Deus. Amém? A Santa Ceia não é para os preparados. A Santa Ceia é para nós nos sentirmos preparados. E você está aqui por uma única razão. Deus tem um plano para que nos próximos minutos a gente possa deixar aqui dentro o que de pior existe na nossa vida e possamos sair por todas essas portas assim que encerrar a Santa Ceia, com um sorriso no olhar, carregando dentro do coração o que existe de melhor na eternidade. Mas eu quero começar contando para vocês uma rápida ilustração. Uma ilustração romântica. Quem não gosta de histórias românticas? E dos vários lugares que existem, que evocam histórias românticas, existe um local que traz consigo várias histórias, algumas lendas, algumas fábulas e dentro delas algumas aplicações. Estou falando de um dos lugares mais bonitos e românticos que existem no mundo. Do outro lado desse planeta, existe lá na Índia um lugar único chamado Taj Mahal. E uma das histórias que trazem consigo a construção do Taj Mahal traz alguma ilustração interessante para nós começarmos a nossa Santa Ceia. Na verdade, o construtor do Taj Mahal foi um homem chamado, um imperador mongol chamado Shah Jahan, que por volta do século XVI, ele tinha muitas esposas. E das várias esposas que ele tinha, alguns dizem que poderia chegar a mais de 50 esposas. Shah Jahan tinha uma que ele mais amava. E por incrível que pareça, com os anos passando, as outras 49 esposas lhe davam filhos, mas a esposa que ele mais amava não lhe dava filho. E essa era a esposa com a qual ele gostaria de fazer o seu sucessor, o herdeiro do império. E qual não foi a surpresa quando muitas décadas depois, finalmente, a notícia espalha por todo o império. O imperador Shah Jahan tem na sua esposa mais amada um filho. E aquela expectativa máxima do nascimento levou o imperador a sonhar com o seu sucessor, o melhor filho da melhor esposa. Qual não foi a triste notícia quando, por ocasião do nascimento do seu filho tão esperado, a escolha foi feita numa complicação do parto, ou sobrevive criança, ou sobrevive mãe. No desespero entre os médicos, a escolha foi pela criança. Uma mistura de alegria e tragédia invadiu o coração desse imperador, que sentiu a alegria de ter em seus braços o seu sucessor tão esperado, mas ao mesmo tempo, junto a si, o corpo sem vida da esposa que ele mais amava. Por que não poderia ter os dois juntos? E essa história nos conta que este homem enlouqueceu de tanta saudade pela esposa tão amada. E ele chamou todos os consultores, os arquitetos, os homens mais inteligentes, criativos e artistas, e disse: eu não quero saber quanto tempo vai levar, eu não quero saber quanto vocês vão gastar, eu não quero nem saber o esforço que vocês vão ter, eu gostaria que vocês inventassem, erigissem e construíssem o mais encantador de todos os locais onde possam reverter a memória a uma pessoa. Construam o mais belo mausoléu que já foi construído em todo esse planeta. E várias plantas foram feitas, várias hipóteses foram traçadas no papel, e finalmente esta que vocês veem foi a hipótese final e concretizada, chamada Taj Mahal. A esposa daquele imperador foi enterrada, e a partir daquele momento,
todas as pessoas começaram a construir, e o imperador conta a história, que teve a sua vida gasta pelos próximos anos e décadas, até ver esse local perfeitamente construído. Dizem que o Taj Mahal reflete as luzes do pôr do sol através do seu mármore perfeito, como se fosse uma poesia visual. E agora, passaram-se 25 anos, e aquele homem, a esposa já havia ficado muito tempo para trás, mas agora ele queria que aquele prédio, aquele edifício fosse algo encantador. E 25 anos depois, agora envelhecido pelo tempo, aquele imperador tão apaixonado pela esposa, agora vê a inauguração do mausoléu mais lindo, um palácio chamado Taj Mahal. Claro que a memória dele se esqueceu de algumas coisas, mas quando ele caminhava por esse palácio, dizem que era um momento de encantamento próprio. A vida dele era o Taj Mahal, e os escravos e servos lhe acompanhavam. Quando junto ao espelho d'água, ele observava belamente esta construção impecável. Qual não foi a surpresa quando um dia, sem mais nem menos, vários momentos ele gastava pelos jardins do Taj Mahal. Num dia ele estava caminhando com seus servos, e de repente, para o susto e desespero de todos que olhavam no imperador, uma preocupação impecável para que o Taj Mahal jamais tivesse sujeira alguma, quase cai, porque acaba de tropeçar numa caixa que está no meio do chão. E aquela caixa, no meio da areia, no meio da terra, no meio da grama, lhe trouxe um constrangimento imediato. E aquele imperador então percebe que ali existe alguma coisa que está enfeiando o Taj Mahal, e numa ordem soberana diz: arranquem isso daqui, que nada tire a beleza perfeita desse local. Os servos tiraram aquela caixa preocupados com a própria vida, porque nada poderia estar no caminho daquele rei, que não admitia nenhuma sujeira no campus daquele Taj Mahal. E essa história nos conta que os servos tiraram aquela caixa imediatamente, uma caixa de mármore que estava no chão, e foram em direção ao lixo. Só que antes de jogar e desaparecerem com aquela caixa, eles abriram para ver o conteúdo dela. E qual não foi a surpresa, jovens, quando dentro daquela caixa eles descobriram, 25 anos depois, ossos humanos, ossos de alguém que 25 anos havia sido sepultado ali dentro. E pelo esquecimento de um rei, cuja paixão inicial se transformou numa paixão por um edifício, tomou uma das decisões mais estranhas. Quem diria que naquela preocupação absurda com a perfeição do seu Taj Mahal, aquele rei estava tirando do coração do Taj Mahal exatamente a inspiração que o fez ser construído. Sabe o que eu queria ver com vocês nessa última mensagem dessa noite, nessa Santa Ceia? O ser humano esquece. Se há uma coisa que nós trouxemos desde o momento onde o Éden foi manchado pelo pecado, é a habilidade que o ser humano tem de esquecer. O pecado estragou as coisas, o pecado transtornou as coisas, e hoje esquecemos desde chaves de carro, até datas de nascimento, aniversário de casamento, ou talvez coisas importantíssimas como a inspiração poética de um edifício como aquele, onde um homem 25 anos depois esquece da sua esposa tão amada. Amado jovem, nós esquecemos as coisas. A memória humana não é perfeita, e por melhor que você tenha a memória do ser humano, você sempre vai esquecer alguma coisa. E é por isso que eu convido você esta noite a estar comigo a uma mesa especial, porque existe um texto bíblico que nos faz cuidar com esse perigo humano de esquecer. Esquecer o plano da redenção, esquecer a salvação. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Quem não conhece esse texto? Um texto óbvio, eu falei a vocês nessa semana. Eu quero lembrar-lhes do óbvio, porque às vezes a gente esquece as coisas mais básicas e simples. E olha o que a minha Bíblia diz em Eclesiastes 12, 1. Jovens do NASP, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais dirá, não tenho neles prazer. Gosto de uma outra tradução também, que vem da Bíblia Viva, dizendo, olha, não deixe que o entusiasmo da tua mocidade faça com que você esqueça do seu Criador. Porque, jovem, nós temos a triste habilidade de esquecer as coisas. E quando nós esquecemos das coisas, a coisa fica perigosa. Depois de uma semana como essa, eu te pergunto, o que é que você leva no seu coração? Um jovem me abraçava hoje, depois da capela pela manhã, e dizia, pastor, ora por mim. Por quê? Porque, pastor, eu estou tão perto de Deus, eu estou com medo de me esquecer desse momento. Eu falei para ele, então continue com Deus, porque a semana de oração não acaba agora, ela começa a partir de agora.
Nós esquecemos as coisas, e damos os nossos voos de sonhos, e damos os nossos voos em busca do sucesso, e damos os nossos voos em direção a uma vida espiritual perfeita. Só que tome cuidado com os voos que você dá. Não existe meio de transporte mais seguro do que o avião. Só que existe algo que amedronta qualquer piloto. E quando ele está a mais de 10 mil metros de altitude, entre 10 a 12 mil metros, nada fica nessa altitude, a não ser um pânico chamado nuvens cumulonimbus, que vocês sabem o que aconteceu no acidente da Air France meses atrás. Quando isto acontece diante de um avião, causa medo e terror num piloto, porque ele sabe que dentro de uma nuvem como essa, ninguém imagina o que pode acontecer. E sabe por que nós estamos aqui? Para você, jovem, tomar cuidado em não esquecer. Não esquecer que você viu comigo na sexta-feira passada, um momento como esse, Cristo indo lá a uma festa de Caná, para transformar água em suco de uva, para você não esquecer, pelo amor de Deus, que se na sua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre dá o que tem de melhor. Amada igreja, não esqueça do teu Criador, e não esqueça daquele pai cuja fé chantagista quase vê seu filho morrendo, e ele tem que se debruçar perante Deus para entender o que é fé. Nós não precisamos de mais fé, como se a quantidade de fé mudasse a opinião de Deus. O que nós precisamos é de uma fé mais profunda, que mesmo que Deus diga vá, vai porque vale a pena. Não esqueça a lição do sonho daquele homem lombado, 14 mil dias sem poder sonhar. Amada moça, amado rapaz, o mais gostoso do sonho não é quando você acorda, é quando através de Jesus, esse sonho se transforma numa realidade. E o milagre do serviço, eu sei que incomodei alguns e fico feliz por jovens me procurarem quando conseguem me encontrar. Pastor, estou fazendo alguma coisa, estou entregando meus pães, porque Deus multiplica os pães, mas somos nós que ajudamos a distribuir. Se você não servir a Deus, mais cedo ou mais tarde você vai desanimar na casa de Deus. Não dá para estar na casa de Deus sem servir a esse Deus de alguma forma. Não esqueça do teu Criador. Não esqueça que naquela noite estranha e inesquecível na vida de Pedro, andou sobre as águas, mas teve medo do vento, para te dar a lição da confiança e exclusividade de Deus. Amado jovem, quando você confia somente em Deus, tenha Deus de tudo mais. Agora, se você confia em Deus e em mais alguma coisa, você vai terminar sem Deus e sem nada mais. E o milagre do cego? Um cego de nascença, num sábado, Cristo rodeado de cegos doutores, cegos líderes, cegos pastores, cegos professores, cegos anciãos, cegos pais, cegos vizinhos, cegos amigos, todos eram cegos, só que quem voltou para casa, curado, foi um mendigo. Porque cristianismo é uma religião de cegos, que continuam o tempo inteiro cegos, para que o tempo inteiro dependam de Deus, para que o tempo todo recebam no seu coração o milagre de Deus na vida. Nunca esqueça dessas coisas, e nunca esqueça ontem, a viagem que nós demos, ao coração de uma sepultura que segurava Lázaro, para Deus nos dar uma lição. Meu jovem, eu não sei quais são as tuas impossibilidades, mas eu acredito que Deus ainda é Senhor da maior de todas as impossibilidades. E por que nós estamos aqui? Porque nós ainda acreditamos. Começamos sexta-feira passada, eu desafiei vocês, esse tema foi escolhido por uma razão, ele mexe com a minha vida pessoal. Eu não coloquei o ainda porque eu estou com perigo de não crer, não. O ainda está aí, não como uma chantagem a Deus, ou com uma probabilidade de um dia não crer. O ainda está aí como uma confirmação inacabável de que eu ainda creio, de que Deus tem um plano para cada um de nós. E não esqueça do teu Criador, porque nós podemos esquecer, nós temos a habilidade de muitas vezes olhar mais a forma do que o conteúdo, mais a embalagem do que o produto que está dentro, muito mais toda a organização do culto do que aquele que é o centro da nossa adoração. Não se esqueça do teu Criador, jamais. Venha comigo a Isaías capítulo 53, vocês conhecem. Isaías 53, versículo 6, mostra claramente por que estamos numa santa ceia, para não esquecer.
Isaías 53:6 nos diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não se esqueça do teu Criador, não porque apenas Ele te criou. Não se esqueça do teu Criador, porque além de te criar, Ele foi para a cruz, para o meu lugar e para o teu lugar. Alguém assumir a responsabilidade de alguém não é comum. Geralmente nós gostamos de apoiar a outra pessoa, quando ela nos traz alguma coisa de bem. Agora, quando nós vamos assumir pelo erro dos outros, ninguém costuma fazer isso. Mas algumas ilustrações nos trazem alguma aplicação interessante. Você sabe muito bem o que aconteceu em junho do ano de 1944. 6 de junho. O mundo pendia para a desgraça. O mundo pendia para uma situação onde um doido maluco chamado Adolf Hitler tentava engolir toda a humanidade. E havia uma necessidade de uma intervenção radical das forças aliadas, e uma decisão absurda foi tomada. Quem não ouviu falar no dia D, quando um homem chamado Dwight Eisenhower, chefe maior de todas as forças aliadas, junto com uma cúpula, tomou uma decisão tão doida quanto a doidice de Adolf Hitler, para reverter uma situação onde o mundo ocidental está em desgraça futura. Nós precisamos tomar uma decisão radical, e o dia D foi marcado, e o local foi assinalado, e em 24 horas uma decisão absurda foi tomada, despejar uma quantidade incalculável de jovens soldados, para uma tentativa absurda reverter a invasão do mal. Para vocês terem uma ideia, em 24 horas, o dia D contava com o despejo, ao mesmo tempo, na costa da França, junto à praia da Normandia. Em 24 horas, 5.333 navios, trazendo 50 mil veículos de guerra, contendo o apoio técnico de 11 mil aviões. E ao mesmo tempo, em 24 horas, 200 mil soldados seriam jogados diante dos flancos hitlerianos, e muitos saberiam que estariam morrendo. Era uma decisão quase suicida, como até hoje os historiadores dizem. Muitas fábulas envolvem o dia D, mas muito sangue rolou naquelas terras naquele dia. Mas alguma coisa tinha que ser tomada, alguma decisão tinha que ser feita. E o mais interessante não são apenas as imagens aterrorizantes de uma guerra, mas tomar uma decisão por filhos que poderiam ser teus, jogando 200 mil soldados, numa situação tremendamente assustadora, não é simples. Alguém tem que assumir a responsabilidade de uma decisão como essa. Os soldados seriam jogados perante toda aquela praia, e teriam que se encontrar com outros soldados numa situação muito mais suicida ainda, onde paraquedistas seriam jogados dentro da terra, e os paraquedistas viriam num sentido, e os soldados da praia iriam no outro sentido, e a intenção absurda seria que em alguns momentos eles pudessem se encontrar, e com isso reverter uma derrota quase garantida. Uma decisão desesperadora. Cenas que entram para a história e que nos assustam. Guerra é um inferno. Guerra é uma desgraça. Mas é o mundo que a gente vive, onde as guerras escrevem as decisões insanas de seres humanos que querem conquistar o poder. O que nos surpreende nessa história do dia D é uma situação que poucos conhecem, ou poucos ficaram sabendo. Não é o fato de você despejar 200 mil jovens em 24 horas, diante da provável morte garantida, como quase um desembarque suicida. Mas é alguém assinar a decisão do dia D. E essa decisão pesava sobre as 4 estrelas nos ombros de Dwight Eisenhower. Ninguém sabia, mas enquanto Dwight Eisenhower passou um dia anterior, aquela noite com os paraquedistas, conforme quem viu o filme do Resgate do Soldado Ryan, que foram jogados dentro do coração daquelas terras da França. Ninguém sabia, mas Dwight Eisenhower tinha escrito uma carta com o próprio punho e deixado na sua mesa. Se tudo tivesse dado errado, e o dia D fosse um dia de desgraça, e o mundo contasse história pelos próximos séculos de que fomos derrotados, uma declaração deveria ser lida imediatamente para o mundo inteiro. Essa declaração nunca foi lida oficialmente porque não se precisou. Mas nas mesas de Dwight Eisenhower encontraram-se exatamente esta carta que dizia: nossa aterrissagem fracassou. As tropas, a aeronáutica e a marinha cumpriram seu dever com coragem e devoção. Qualquer culpa ou erro em relação a essa situação devem ser colocados somente, atribuídos somente a mim.
longe de ser um homem perfeito, longe de ser um exemplo de perfeição. Mas atitudes como essas nos levam a nos preocupar e pensar o que leva alguém a saber que alguma coisa pode dar errado, e se der errado, a culpa tem que ser atribuída a si mesmo. Não é fácil assumir a culpa pelos outros. Agora venha comigo, eu te mostro, sim, não uma ilustração, mas uma realidade de perfeição de um homem que diz a você: não esqueça, porque o teu Criador te salvou, o meu Criador me redimiu, Cristo foi para a cruz para que eu e você pudéssemos ir para o céu, e isso é a coisa mais importante que nos leva a ter uma cerimônia como essa nesta noite. A decoração é perfeita, esse ambiente é maravilhoso, milhares de pessoas aqui pela internet, pelo executivo acompanham, mas tudo isso tem uma razão óbvia, essencial de ser. E a gente às vezes se distrai disso. Cristo assumiu o pecado por mim e por você. A cruz está no centro não apenas de tudo que nós fazemos, a cruz também está no centro da bandeira do Ministério Jovem. A cruz está no centro da nossa logomarca da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A cruz está no centro de tudo aquilo que nós fazemos. Não adianta, nós não podemos esquecer a coisa mais básica, óbvia e revolucionária que nos leva a ser cristãos, que é a cruz de Cristo. E é por isso que numa noite como essa, quando Jesus diz em memória de mim, Ele apenas suplica como um pai com saudade: não esqueçam. Falava com um grupo de amigos alguns dias atrás. Desde que a paternidade bateu a minha porta, com 3 meses e 20 dias de pai, eu acho que eu definiria o que é ser pai com uma frase muito melancólica, mas talvez os mais sensíveis vão saber o que eu estou falando. Talvez ser pai, a melhor definição que eu tenho sentido na minha vida de ser pai, é viver morrendo de saudade. Você acaba tendo saudade de quando ela tem 2 quilos, 3 quilos. Depois você tem saudade de quando ela encostava nos seus ombros. Depois você tem saudade de quando ela dava os primeiros passos. Depois você tem saudade de quando está indo para o primeiro dia de aula. Cresce e você tem saudade da alfabetização. Você tem saudade daqueles dias quando, apesar de aborrecente, era uma pessoa que falava e discordava e tirava o sono de você de vez em quando. Ah, dá saudade quando você vê crescendo, namorando, noivando, casando. Ser pai é constantemente viver com saudade, porque o tempo vai passando, ele não para, e você não consegue segurar, como se o tempo ficasse paralisado para você curtir. Ser pai é morrer de saudade. E quando eu vejo Jesus dizendo, em memória de mim, Ele queria dizer: o NASP, não esqueçam do meu amor por vocês. Emblemas são símbolos. Símbolos não trazem dentro de si nenhum poder metafísico, sobrenatural ou absurdamente divino dentro dessas substâncias. Símbolos nos reportam a alguma coisa muito maior. E esse símbolo do pão e do suco de uva é a maior prova de um Cristo dizendo: eu morro de saudade de vocês, amém? Amado jovem, quando é que você ouviu de alguém dizendo: eu morro de saudade de você? Cristo morreu de saudade de mim, de você. E a cruz é esse momento onde nós nos entendemos e nos lembramos de um Jesus que estabeleceu lá num cenáculo um momento para que pelos próximos milênios e séculos fosse sempre lembrado aquele momento absurdo onde a humanidade pendia não para Hitler ou para as forças aliadas, mas a humanidade pendia para a vida ou para a morte. E Cristo reúne os seus discípulos e diz: discípulos, talvez vocês não vão entender as próximas horas, mas nunca mais esqueçam que esta cerimônia, que esta ocasião, onde eu vou lavar os pés de vocês, onde eu vou colocar na bacia o que de mais sujo existe em vocês, onde eu me prostro perante vocês, mostrando que no reino de Deus, quem ganha são os humildes. Cristo estava estabelecendo um momento triunfal para a raça humana cristã nunca mais esquecer. Não esqueça da cruz. Os emblemas do pão, do suco de uva, nos reportam Jesus que morre de saudade por mim e por você. Você vai ouvir uma música que fala sobre cruz. E eu gostaria que nesse primeiro momento, você entendesse que a cruz é esse momento a ser lembrada através desse primeiro emblema que é o pão. Cruz me faz lembrar de perdão. Cruz me faz lembrar do que de pior existe em mim e o que de melhor existe em Deus. Eu queria que você entendesse nessa noite, para você não esquecer, o que é que a cruz traz ao seu coração. Feche os seus olhos, ouça essa música. Às vezes uma música fala mais do que 1 milhão de palavras. Essa música nos faz lembrar da cruz, em memória de Cristo.
naquela rude cruz. Eu me pergunto por que foi preciso tanta dor. Não poderia o Pai mandar milhões dos anjos seus e num momento destruir soldados vivos. Escolheu deixar seu filho padecer horror, acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi pra provar que seu amor não tem limites, que pra salvar os seus ele é capaz de tudo. Que mundo é esse que matou o meu Senhor? Que mundo é esse que me faz pecar? É o mesmo que me arrasta pela escuridão, que engana e que me afasta de Jesus. Quando penso em quão distante estou do meu Jesus, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada, e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa quero alcançar, crescer na graça e no poder que Cristo pode dar, mostrando ao mundo que o amor consegue tudo, mudar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu o meu Senhor Jesus, por isso é que sofreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser. Sua morte pode vida oferecer. Quando você fala em símbolos, eu vou agora desabafar para vocês uma das particulares crises espirituais que às vezes eu passava em algumas santas ceias. Porque às vezes você chega na Santa Ceia e sabe que ela é feita de dois emblemas: pão e suco de uva. Eu queria que agora, jovem, você esquecesse tudo o que você viveu essa semana e entendesse que nesses próximos momentos você vai viver a prática dos maiores símbolos que nós temos para nunca mais esquecer a salvação: pão e suco de uva. Haverá leituras e uma oração abençoando o símbolo do corpo de Cristo, que é o pão. E eu gostaria que você entendesse que pão, quando você o assimilar, representa claramente que Cristo foi para a cruz para você poder ir para o céu. Pão nos traz a certeza do perdão de Jesus. E agora me permita ir um pouquinho mais fundo quando eu digo que perdão é para tudo aquilo que você não gosta. Perdão é para tudo aquilo que você tem vergonha. Perdão é para tudo aquilo que você quer esquecer. Perdão é para tudo aquilo que você entende: Senhor, se eu contar para o meu preceptor, para o meu diretor, para a pessoa que eu amo, eu sou expulso do colégio. Perdão é para você, de uma vez por todas, deletar tudo aquilo que você fez. Isso é perdão.
Agora eu te confesso que uma vez que você orar e pedir perdão para Deus, o perdão nos reporta à cruz de Jesus, na certeza de que o corpo de Cristo estirado na cruz nos traz perdão de todo e qualquer pecado, amém? Aí eu te pergunto, teremos o segundo emblema do suco de uva? Se o primeiro emblema nos reporta ao perdão, o segundo emblema então nos reporta novamente ao perdão? Eu confesso a você que às vezes via meu pai ministrando Santa Ceia e pensava, Senhor, agora eu vou orar de novo pedindo perdão de novo. Se no primeiro emblema você pede perdão, se no pão, o símbolo do corpo de Cristo, você pede perdão aos seus pecados, então o símbolo do suco de uva vai te levar para quê? Para pedir perdão sobre aquilo que já foi perdoado? Foi quando um dia eu me deparei com um texto bíblico que trouxe paz ao meu coração, e algo que me trouxe um sentimento novo durante as Santas Ceias. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 29. Este texto me explica por que eu gosto de dizer que a Santa Ceia, ela vive duas dimensões especiais. A Santa Ceia nos traz esses dois momentos únicos. O primeiro momento, perdão sobre os nossos pecados. E o segundo momento, Mateus capítulo 26, versículo 29, de uma forma linda e poética, sabe o que Cristo nos diz? Digo-vos que desta hora em diante, eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amada igreja, a Santa Ceia vive esses dois momentos. Um símbolo nos reporta a cruz de Cristo, outro símbolo nos projeta a volta de Cristo. Um símbolo nos reporta ao Calvário, outro símbolo nos projeta a pequena nuvem. Um símbolo nos leva a nos sentir completamente perdoados, outro símbolo nos leva a sentir a esperança. Eu pedi aos dois pastores que irão orar abençoando esses emblemas, que a primeira oração seja sobre perdão. Senhor, perdoa os pecados deste povo. E que a segunda oração seja para nós jamais esquecermos que quando Cristo olhou os discípulos, depois de ministrar o pão, símbolo do seu corpo, na hora de entregar o cálice, o suco de uva, Ele deu uma promessa: jovens do NASP, eu nunca mais beberei com vocês desse suco de uva, face a face, até aquele dia no céu, quando a gente se encontrar novamente na mesa do Pai. E portanto, jovens, hoje nós vivemos entre o passado que nos envergonha e o futuro que nos motiva, entre o passado que nós esquecemos e o futuro que nos promete vida, entre o passado que você não tem que dar satisfação para ninguém do que ficou lá atrás, e o futuro que nos leva a sermos missionários e servos de um Deus que nos diz: eu vou voltar. E amados professores, a quem amo tanto, amados mestres, diretores, pastores, teologandos, alunos, crianças e mais idosos, nós estamos aqui para nos lembrar do perdão e para nos lembrar da saudade. Deus tem saudade de nós. Não tire de dentro da inspiração da Santa Ceia a coisa mais importante, que é o significado dela: um Jesus que vai voltar. E ao você assimilar o pão, pense no que de pior existe na sua vida e peça perdão. E ao você assimilar o cálice, pense no que de mais lindo nos motiva a sermos um colégio encravado na face da terra para dizer: existe algo mais, existe uma eternidade, existe uma esperança, existe um Cristo que rasgará os céus e nos levará para a eternidade com Ele. Nunca esqueça o passado, o futuro, o perdão, a esperança, a cruz e o mar de vidro. E nesses próximos minutos, você vai ter essa oportunidade de viver a sensação mais pura de ser cristão, celebrando a morte de Deus e celebrando a volta desse Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. São as últimas palavras, são os últimos momentos. Depois de uma semana como esta, você já se acostumou a ouvir de mim uma expressão: eu gosto de lembrar o óbvio, porque às vezes o extraordinário se torna tão comum que a gente deixa de pensar no óbvio. E sabe o que é o óbvio no final de uma Santa Ceia como essa?
Se você participou desta Santa Ceia, se você se entregou ao Pai do céu nesta Santa Ceia, se você compreendeu os símbolos dessa Santa Ceia, se você assimilou o perdão e a esperança dessa Santa Ceia, Colégio do NASP, e a toda essa multidão que se encontra na casa de Deus essa noite, o que eu vou lhe dizer é muito forte. Se você levou a sério o que acabou de acontecer aqui ao pé da cruz e à beira da volta de Jesus, todos nós estamos prontos para a volta de Jesus. Quando foi a última vez que alguém disse isso para você? Se você sentiu no seu coração o que acabamos de celebrar aqui, nesse exato momento eu creio na palavra de Deus, e eu ainda acredito que depois de uma santa ceia como essa, nós estamos prontos para a volta de Jesus. E se ainda alguma coisa no teu coração diz que não é possível, pastor, meu pecado é maior do que esses símbolos, eu repito a você, Santa Ceia é exatamente para você sair dela com a sensação de céu, com a sensação de volta, com a sensação de esperança, com a garantia do para sempre. E a minha Bíblia diz em Romanos 8, 37 a 39, que em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amada igreja, às vezes a gente comete um engano nas cerimônias de Santa Ceia. Chegamos na Santa Ceia como deveríamos sair, e às vezes nós saímos da Santa Ceia como deveríamos chegar. Às vezes chegamos na Santa Ceia felizes por encontrar os amigos, então os emblemas acontecem, a mensagem da cruz nos passa a seriedade, e quando saímos da Santa Ceia, saímos acabrunhados, sérios, encurvados, pesados, como se estivéssemos saindo levando exatamente aquilo que nós viemos aqui para deixar. E deveríamos sair sorrindo, felizes, com a garantia da salvação em Cristo Jesus, e abraçando os nossos amigos, nossos melhores amigos, nossos familiares e os nossos irmãos em Cristo, na certeza de que se Jesus voltar, nesse exato momento, esta igreja está plenamente salva para a eternidade. Quando foi a última vez que você entendeu isso? Quando foi a última vez que você absorveu isso? Eu creio que ao sair por aquelas portas, nós podemos sair com a consciência tranquila, jovens, de que se Jesus voltar agora, a gente se encontra nas mansões celestiais, porque nada poderá separar-nos do amor em Cristo Jesus. Saia desta Santa Ceia, como talvez você tenha chegado feliz da vida, porque aqui ficaram nossos pecados, nosso passado, aquilo que nos pesa, aquilo que nos envergonha, aquilo que nos tortura e aquilo que nos faz entristecer. Eu creio na volta de Jesus, eu ainda acredito que nós estamos prontos para quando Cristo voltar, amém? Nós vamos cantar a última música, e esta é a música mais óbvia de todas. Eu queria pedir a você, meu colégio, minha casa de estudo durante 4 anos, cante esta última música, se você está certo e convencido de que aquilo que ficou aqui, nos leva à motivação absoluta de termos a esperança na volta de Jesus. Eu desafio a você a soltar a sua voz como talvez há muito tempo, meu jovem, você não solta. Se você tem a certeza da volta de Cristo, tenha certeza de louvar a esperança como há muito tempo você não louva, amém? Que Deus abençoe você, prontos para a volta de Jesus, amém.